Nós vamos agora tentar analisar por que semelhança de figura é importante nós tratarmos esse conhecimento na vida prática. Aí na estampa da unidade de vocês começa mostrando a mobilidade humana, né, urbana, desculpa, que está relacionado com a capacidade de deslocamento de pessoas no perímetro urbano, né, das atividades cotidianas, como trabalho, estudo, lazer, né, férias. O que acontece? Carros, motocicletas, né? A gente cada vez mais vê as pessoas utilizando, e com isso acontecem as aglomerações, os engarrafamentos, a quantidade de acidentes, né? O que afeta a vida de muitas pessoas. Mas isso tudo é feito e acontece não só por questões nossas e por questões também, né, de implantação de mais rodovias, né, um sistema de rodízio de veículos, a infraestrutura, né, municipal, mas também outras coisas que a gente pode, né, contribuir. Aí aqui dá um exemplo de algumas dessas contribuições, ó. Ó, optar por bicicletas, né, sempre que possível, priorizar mais o uso de transporte coletivo, combinar carona com os amigos para não sair, né, só cada um no seu carro, planejar o trajeto ao utilizar um veículo, valorizar a economia local, às vezes tem coisa aqui perto no bairro, eu quero ir lá no centro, e ampliar a forma de melhorar o espaço, né, que é otimizar o espaço para estacionamento público. O que isso ainda continua a ver com semelhança de figuras? Bom, nós formamos aqui, ó, por exemplo, no estacionamento. Um bom estacionamento, ele organizado, vai caber muito mais carros. Mas o que seria isso, ângulos? Cada pedacinho desse aqui, ó, da figura fechada, é a abertura, forma um ângulo. Por exemplo, se eu pegar a porta do quarto, ou da sala, ou da casa, abrir totalmente, eu vou formar um ângulo de 180 graus. Agora, se eu comparar a porta, a quina da porta, né, ela fechada com a parede, eu formo um ângulo, né, com a parede, né, concorrente a ela, eu vou formar um ângulo de 90 graus. De que forma é isso? Vamos pegar esses traçados que estão aqui, ó, e mostrar onde estão esses ângulos que eu estou falando, que são as aberturas, né, entre uma reta e outra, ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Numa reta, né, numa circunferência, eu tenho 360 graus. Metade da circunferência, ó, aqui eu tenho de 0 a 180. E para cá, de 180 até chegar a 360 de novo, que também é 180 graus. O que isso acontece, ó? Nós temos aqui que o A e o C, ó, o A com C, eles são eles são opostos pelo vértice. D e B também são opostos pelo vértice. O que seria o vértice? É essa pontinha aqui, ó, aqueles conhecimentos que vocês adquiriram lá no quinto ano, no sexto ano. A gente vai utilizar muito eles agora. Bom, deixa eu ir diretamente. São 4 classificaçõezinhas só. Ângulos opostos pelo vértice, que é quando um está de ponta com o outro. Ângulos correspondentes, que são os ângulos, ó, este aqui, se eu for transportar ele para cá, o de cima colocar embaixo, vai ficar no mesmo lugar. Então, ó, correspondente seria o A com o E, o D com o H. É como se eu colocasse um sobre o outro, um em cima do outro. E os ângulos alternos, que seriam ângulos alternos, né? Tipo, o A com o G. Porque o A não está aqui, mas, ó, os dois estão para essa área aqui. Só que um está para essa área
Toda hora tá entrando aqui, gente. Peraí. Vou fechar aqui. Um está para a área de fora de cima, outra para a área de fora de baixo. E temos os ângulos colaterais. Como assim colaterais? Que estão do mesmo lado. Mas vamos olhar melhor na figura isso daí. Porque parece que eu estou falando grego, né? Ó, vamos ver o exemplo de cada um. Ó, ângulos opostos pelo vértice. Formado por duas retas concorrentes e tem medidas iguais. Para eu formar o ângulo, eu tenho que ter duas retas. Tá? Quando é uma reta só, ângulo é nulo, é zero, porque é como se fosse o braço totalmente aberto aqui, ó. A com B, que eu falei para vocês, a formam 180 graus. Por que toda hora isso aqui vai abrindo, gente? Ah, para que eu preciso saber disso? Para eu ver bem a posição. O ângulo oposto pelo vértice não seria A com B, porque A com B, ó, está na mesma reta. Ó, tá vendo a reta R aqui, ó? E a transversal, a concorrente é a reta T. A mais B que dá igual a 180. Então, eles são complementares. Mas eu estou olhando aqui, ó, o A com o C. Eles estão opostos. Eles estão de frente um para o outro. Já o ângulo correspondente, dois ângulos correspondentes são formados também por duas retas paralelas e uma reta transversal e tem medidas iguais. Não tem aqui a figura. Alternos também não está a figura, mas está aqui, ó. Os correspondentes, no caso. Quer dizer que a mesma medida, nesse caso aqui, ó, voltando logo o primeiro aqui de vocês. Quando eu falo ângulos opostos pelo vértice, quer dizer que se eu descobrir, se eu tenho o valor de A, preciso descobrir o valor de C, e eu sei que eles são opostos, quer dizer que eles têm medidas iguais. Por isso que eu estou falando aqui, ó. Tem medidas iguais, ângulos opostos pelo vértice. Nesse caso aqui, quem são opostos pelo vértice? A com C. E B com C, ó, eu chamo de suplementares. Por que suplementares? Porque aqui, ó, ultrapassa 180 graus. Complementar é quando vai completar 180 graus. Correspondentes são dois ângulos correspondentes formados por duas retas e uma transversal e tem medidas iguais também, que é o caso aqui, ó, dos correspondentes lá do início, ó. Quem é correspondente? O A com E. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Mais um pouquinho ainda. Aqui, ó. O A com E. É como se eu pegasse e deslizasse um sobre o outro. Aí vai ficar no mesmo lugar. Ó, por exemplo, se eu pegasse isso aqui, essa parte aqui, e transportasse aqui para cima, o A vai ficar no mesmo lugar do E, o D vai ficar em cima do H, o B em cima do F e o C em cima do G. Entre eles, o A com E é correspondente, o D com H é correspondente, o B com F é correspondente, o C com G também é correspondente. Agora, oposto pelo vértice, nós temos, ó, A com C, B com D. E com F, E com G, desculpa, E com G, F com H. Ah, os alternos, que temos alternos internos, né, e alternos externos, mas aqui é somente alternos, para a gente relembrar, né, que isso aqui foi conteúdo de sexto ano. A com G, ó, são alternos. Por que são alternos? Porque cada um pertence a uma reta. Mas se tivesse na mesma, seriam opostos pelo vértice. Essa é a diferença dos alternos para os opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice, eles pertencem à mesma transversal cortando, a correspondente a T com R. Essa aqui já não é a reta T com R.
é a T, mas com S, por isso chamado de alternos, ó, A com G, depois B com H, depois C com E e o D com F. Aqui vocês observem bem, ó, dá para ver todas as classificações aqui, logo nessa página 150. Mas vamos lá na parte que nos interessa, né? Tem os alternos e tem os colaterais. Alterno, então já falei para vocês, é como se nós tivéssemos, né, trabalhando os opostos pelo vértice, só que cada um na sua reta, como aqui é o caso do A com o G. Se o G tivesse aqui, seria oposto pelo vértice, mas como o G pertence a outra reta, então a gente fala que são alternos. Agora, o que seriam colaterais? É por eles serem de outra reta. Por exemplo, o A com H é colateral. Por quê? O H está embaixo e o A em cima, mas eles pertencem a retas diferentes. Todos os dois são cortados pela reta T, mas cada um tem a sua reta. Um pertence à reta S e o outro pertence à reta R. Então, ó, A com H é colateral, B com G colateral, C com F colateral e D com E colateral. Onde a gente vai aplicar isso? Vamos lá na página do exercício para a gente entender melhor isso aqui. Por exemplo, aqui neste caso. Em cada item a seguir, determine a medida x em graus. Aqui, ó, nós temos ângulos colaterais e sempre as medidas são iguais. Então, vou colocar 6x igual a 16. Igual a outro x. Aí que está a questão da gente fazer a conta. Em relação também, ó, voltando aqui a número 2. A número 2 diz assim, ó, para otimizar o espaço disponível no estacionamento de um supermercado, né, e acomodar uma quantidade maior de carros, o que eles vão fazer? Eles realizaram várias demarcações para vagas. Deixa eu só aumentar aqui para vocês observarem melhor. Ó, tá vendo? Eles aumentaram, né? Para aumentar, na verdade, eles fizeram o quê? Modificaram o tipo de abertura, o tamanho da abertura entre as retas, que é o que a gente chama de ângulo, que é essas partes pintadinhas de amarelo na figura de vocês. Tá dando para todo mundo enxergar, gente? Deixa eu aumentar mais aqui. Aí o que acontece? Eles fizeram tipo uma espada de espinha de peixe, né? É como se tivesse, como está na figura aqui. Esse tipo de demarcação é composto de segmentos de reta. Por exemplo, essa linha reta aqui seria, podemos chamar de X. Cada reta dessa é chamada de uma letra. Pode ser B, C, D, E, F, G. Cada reta dessa que corta a reta principal é chamado de concorrente, por causa da posição que ela está. Quando ela está atravessada assim, ó, retinha, nós chamamos de... que até faz um ângulo de 90 graus também. Nós chamamos de transversal. Então, nesse caso aqui, ó, tá pedindo qual é a medida de cada ângulo. Aí vocês teriam que medir com a régua de vocês, não a régua comum, aquela régua meia-lua, que nós chamamos de transferidor. Tá? E vocês colocam o ponto zero aqui e vai ver de uma abertura a outra, vai saber se é maior que 180 ou menor que 180 ou maior que 90.
ou menor que 90. São todas essas pintadinhas aqui, ó, mas teriam que ser medidas na régua. Aí, voltando ao assunto. Aqui, ó, nesse caso, para que a gente vai precisar? Como que a gente vai saber se vai somar, se vai fazer igualdade? Através da classificação que nós sabemos de que tipo de ângulo é. Ninguém fala nada. Aqui neste caso, minha gente, ó, número 4, por exemplo. Calcule as medidas dos ângulos internos e dos ângulos externos em destaque nos paralelogramos a seguir. Por exemplo, aqui, ó, como que eu vou descobrir quanto que vale cada um, gente? Olhem bem, já tem uma pista aí, ó. Ó, pro lado de fora, ó, o ângulo externo tem 65, o A não sei quanto que tem. Mas eu sei que o A mais 65 tem que dar 180 graus. Eu sei também, ó, que esse 65 com o C aqui de dentro, eles são ângulos. Isso são ângulos alternos. É nessa hora que a gente vai precisar saber dos conceitos, que a gente vai saber direitinho a posição entre eles. Tá vendo? É aqui como se fosse uma reta, aqui é outra reta. Aqui cortado por uma outra reta, aqui cortado por uma outra reta. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, para a gente saber a posição das retas. Essas duas vermelhas aqui, ó, são paralelas. Quando a reta é paralela, ela nunca vai tocar numa na outra, nunca vai se encostar. Por quê? Elas mantêm a medida de distância, ó, sempre constante, ó. Independente do momento que você. Independente do momento em que ponto você está, vai estar sempre a mesma distância entre uma e outra. A concorrente já é diferente, ó. Elas estão parecendo que são paralelas, mas por quê? Vai chegar um determinado momento que elas vão se encontrar. Pela posição a gente já observa. E aqui, ó, continua também, ó, constante entre elas, a distância entre elas. Então, quando elas são concorrentes, em algum ponto elas vão se encontrar. Quando elas são paralelas, elas nunca se encontram. Bom, a proporcionalidade entre segmentos de reta, que é o que a gente vai ver, né, em Teorema de Tales. Ó, aqui é um segmento AB, que tem 4 centímetros, e aqui é um segmento CD, que é igual a 2 centímetros. A gente diz que AB está para CD, ou seja, 4 está para 2, que é igual a 2. Quem não viu os vídeos lá de razão e proporção, dá uma olhadinha lá, por favor, tá? Anotem as dúvidas. Ninguém fala nada. Nono ano, pelo amor de Deus. Tem alguém aí, gente? Terra chamando? Aqui, por exemplo, ó, considerando esses retângulos aqui, segmento EF e segmento FG. Eu vou dizer que EF está para FG. Então, quer dizer que 8 está para 12. Aí eu faço a continha. Na segunda figura, eu digo que J está para JK. Quero dizer que 6 está para 9.
E aqui, ó, para vocês já fazerem apenas a razão entre os segmentos. Ó, EF e CD. EF é quem? 6. Segmento CD, 5. É 6 está para 5. Só isso. Aqui, CD e GH. CD é 5 e GH é 10. 5 está para 10. Quer dizer, simplificando, vai dizer 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, fica 1 meio. A razão de 1 para 2. Agora, vamos no Teorema de Tales. O que vai acontecer nesse Teorema de Tales? Um feixe de retas paralelas, né? Já disse a vocês, o que é uma reta paralela? É quando a reta, ela permanece a distância constante. Por exemplo, a reta S da reta R. Sempre vão manter infinitamente a distância, vai ser sempre a mesma entre uma e outra. Nunca vai tocar no outro, né? É o famoso fora que vocês dão, tipo assim, a conversa tá reta, não chegou em você ainda não. Ou seja, uma reta paralela nunca vai chegar, nunca vai cruzar uma na outra. Por exemplo, entre R e S, a distância vai ser sempre a mesma. Entre S e T, a distância também é sempre a mesma. Mas elas são cortadas por duas transversais, ó. Tanto a V quanto a U. Se vocês tiverem oportunidade de pontilhar na régua, vocês vão ver que em algum determinado momento essas duas retas, U e V, vão se encontrar. Mas como que eu analiso essa figura? Eu analiso assim, ó, AB está para, ó, BC. Assim como DE, tá vendo? Ó, AB, o outro, ó, BE, DE, está para EF. AB está para BC, assim como DE está para EF. AC, ó, o comprimento todo, AC está para BC, assim como D até F está para EF, ou seja, parte maior está para menor, assim como do outro lado também. A outra razão, DF está para EF. Aí, olhando assim, nossa, fácil, é só isso. Realmente é só isso mesmo. Mas aí a gente vai colocar o quê? Os numerozinhos, ó. Aqui é tudo exemplo, né? De como a gente pode fazer comparação. Aí quando chega assim, ó, um desenhozinho como esse, que a gente faz lá no primário já. Um terreno foi dividido em 2 lotes. Lote 1 e lote 2, não estão vendo? Construído paralelamente, ó, paralelamente à rua Fazão e a rua Tucano, tá vendo? As ruas não se encontram, Fazão e Tucano, conforme representado aqui nessa figura. Aí tá querendo saber qual é a medida X da frente do lote 2 para a rua Araras. Como que eu vou fazer essa conta? Simples. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para a gente não perder o espaço. Eu digo que 14 está para 7, assim como 16 está para X. E o cruzamento é, ó, por isso que é importante vocês darem uma olhada de novo, assistir de novo o vídeo sobre proporção e razão. Eu faço 14 vezes x igual a 16 vezes 7. É o famoso cruzamento, né? Que é usado também na regra de 3. Gente, tá todo mundo entendendo? Parece que eu tô falando para ninguém. É estranho. 14 vezes x igual a 16 vezes 7. Dá 14x sobre 14, que vai ser igual a 112, né? Sobre 14. Que eu faço cancelamentozinho aqui.
que na verdade é 14 vezes x igual a 16 vezes 7. X vai ser igual a 112 dividido por 14, que vai dar 8. No meio aqui dessa conta tem outro. Simples assim, na verdade, x vale 8. Em um triângulo também, nós temos o teorema de Tales, né? Qualquer reta paralela a um outro dos lados que divide os dois lados, segmentos de reta proporcionais. O que quer dizer isso na prática? É isso aqui, gente, ó. Dois segmentos de retas paralelas, ó, e outro dois segmentos de reta proporcionais, que é esse aqui. Como que eu vou fazer nisso aqui? Aqui, ó, nessa figura aqui tá melhor exemplificado porque, né, se esticou, né, se prolongou as retas. Reta S, R e T. Eu digo que AD está para CD, assim como BE está para CE, né, que é a parte maior. O que quer dizer isso, meu povo? Aqui, ó. AD está para, aqui do outro lado, ó, BE, assim como CD, eu vou fazer assim, CD está para CE. Então, ó, AD eu não sei, mas eu sei que AD é vezes 5. Assim, gente, ó. Tchu e tchu. É o famoso cruzamento, tá? Aí o que que vai acontecer? Aqui, por exemplo, ó, nessa questãozinha a gente começou. Agora a gente vai aplicar os nossos conhecimentos, ó. R e S T são retas paralelas, com certeza, sem titubear, porque o livro já está dizendo que são paralelas. Aí vamos tentar fazer a conta aqui. 3,5 está para 7, assim como x está para 8. Vamos tentar? Eu vou colocar o gabarito no site, tá, gente? Mas não vou colocar não, porque eu acho que pelo celular ficou meio complicado para vocês enxergarem. Embora você não tenha falado nada, né? Aí eu vou ter que fazer assim, ó. 3,5, ó. É horrível escrever no mouse. Está para 7, assim como, ó, x está para 8. Aí eu vou fazer o cruzamento, trocar de cor aqui, vou botar azul. Aí isso aqui, ó, 3,5 vezes 8 e 7 vezes x. É isso que eu tenho que fazer. Aí vai ficar 7x. Ai, Jesus. Igual a 3,5 vezes 8. Tá dando para entender, gente? Aí acha o valor de x. Está dando para entender? Posso ficar tranquilo. Maria Luísa, você tá quieta por quê, Maria Luísa? Jennifer tá quieta.
Ana Oi, mãe. Luísa. Vocês estão entendendo, gente? Fica com vergonha, não. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Esse é o objetivo. Então, sim, irmã. Então, tá. Então, essa questão do teorema de Tales aqui, só isso aqui, vocês estão ok. Aí, ó, a mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. 9 está para 6, assim como x está para 4,8. O que vocês não podem é fazer o quê? Ah, esse aqui eu vou fazer assim, ó. Vou pegar primeiro o 6, por exemplo, né? Deixa eu desmanchar essas bagunças que eu fiz aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, vou fazer assim, ó. 4,8 está para x, assim como 9 está para 6. Não, se eu comecei de cima, eu vou começar de cima aqui também. É sempre proporcional, por isso que fala da proporcionalidade. Se eu peguei comparando de cima para baixo, eu também do outro lado, vou ser de cima para baixo. Aqui, por exemplo, eu peguei do R para o S, daqui também vou pegar do R para o S, né? Usando o nome das retas aqui. Aqui, se eu começar do x, depois o 8, x está para 8, aqui também vai ser 10,8 está para 9,6. Mas se eu começar de cima, vai ficar 8 está para x, assim como 9,6 está para 10,8, tá bom? Tenta fazer umzinho aí, fazendo favor. Gente, vocês são assim em todas as aulas? Tô com saudade da bagunça de vocês. Outra coisa, né? Eu vou fazer mais uma entrada, tá? Tranquilo em relação ao teorema de Tales, gente? Não entendi o que a senhora falou, irmã. Teorema de Tales, tranquilo para vocês? Uhum. Tô dizendo, vocês são só Deus. E o nosso próximo assunto é porcentagem também, que também trabalha a questão da razão. Conseguiram, né? Semelhança de triângulo, então eu vou deixar para depois. Para o quarto. Aí aqui, ó, deixa eu caminhar mais um pouquinho, que tem outras questõezinhas, ó, tá vendo? Tem algumas questõezinhas mais interessantes. Ó, na chácara onde mora, Cássio reservou uma região com formato de trapézio para fazer uma horta. Com uma cerca, ele dividiu essa região em duas partes. Uma para plantar alface e a outra para plantar couve, conforme representada ao lado. Qual é a área total da região que Cássio reservou para a horta?
Se vocês observarem bem aqui, ó, tem essa medida, tem essa, tem essa e tem essa. Só não tem essazinha daqui, coitado, ó. Não tem. Aí, como que eu vou fazer essa daí, gente? Como que vai ser? Vocês sabem que eu gosto de coisa interessante. Vamos lá. Tentem um pouquinho, ó. A gente já sabe, para facilitar o nosso desgaste, ó, que é 270 metros quadrados, né? Mas o que será, que mecanismo utilizaram para chegar a esse valor aí? Essa que é a parte interessante da matemática. Nós vamos determinar a altura do trapézio, que eu não sei, ó. Porque o trapézio é a fórmula do trapézio é isso aqui, ó. Deixa eu fazer para escrever aqui. Área, cadê? Área, deixa eu lá pegar o lápisinho de novo. Aqui. Isso, bem fininho. Ok. A área do trapézio é isso aqui, ó. A área, escreve, menino. A área é igual a base maior mais base menor. Ó, base maior mais base menor. Gente, que horror. Ó, isso tudo multiplicado pela altura. E isso tudo aqui dividido por 2. Esse é o formato da área de um trapézio. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, a base menor. Ui, Jesus. E aqui eu tenho a base maior. E isso daqui é a minha altura, que eu não sei. Eu só sei que é 12 mais x. Então, não tem como calcular muito bem, né? Aqui, ó. A altura. E aqui é a base maior. E aqui é a base menor. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um cálculozinho usando os conhecimentos que eu já tenho de teorema de Tales e de razão. Eu vou dizer que 12 está para x, assim como quem? Isso mesmo, ó. Eu vou usar isso daqui e isso daqui para achar o valor de x. 12 está para x, assim como 13 está para 10,4. Aí, isso aqui, ó, eu vou achar que x, ó, ai, que x é igual a 9,6. Quem conseguir achar isso já está meio caminho andado, ó. Tem que calcular e achar isso aqui. Depois eu uso a fórmula de área, que é base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura, que eu já descubro aí, né, que é 9,6. Isso tudo dividido por 2. Tudo bem para essa questão 2 aí para vocês, gente? Aí depois vem a questão 3, ó. Para fazer determinadas medidas x e y, ó, tá vendo? Tem x aqui, tem y aqui. Tá começando a ficar mais interessante, ó. Sempre com o mesmo raciocínio. Se eu pego de cima para baixo, do outro lado também de cima para baixo. Se eu pego do maior para o menor, é do maior para o menor também. Questão número 4 também é interessante, ó. Para achar o valor, é a medida do segmento DE e EF. Achar esse lado aqui todinho. Sabendo que de D até F todo dá 7,2. Então, ó, se eu tenho já isso tudo aqui, eu também tenho que calcular isso tudo aqui. Se eu quero saber quanto que é essezinho aqui e essezinho aqui, eu faço por parte. Este para este, este para este. Mas não esqueça da parte maior
que eu tenho que calcular. Mas antes aqui, ó.